de começar a minha fala exatamente, eu queria compartilhar com vocês uma preocupação. E depois essa preocupação vai ser muito curta para, em seguida, entrar exatamente no tema que eu trouxe aqui para discutir com vocês. Minha preocupação está com relação a esse julgamento no TSE. Não sei se vocês ontem tiveram a oportunidade de assistir a parte da manhã. E o que eu observei, na verdade, é que não se está julgando, pelo menos ontem, não foi julgada a chapa Dilma Temer, mas o Gilmar Mendes conduziu o julgamento para, mais uma vez, ô João Pedro, julgar o PT. Ou seja, julgar o PT utilizando o show da mídia, com transmissão 24 horas. O PT nada tinha a ver com esse julgamento, e se da chapa, principalmente de Temer, e o Gilmar Mendes, até de uma forma deselegante com um colega dele, que é o outro ministro do Supremo Tribunal Federal que lá estava, chegou a chegar para o ministro e dizer o seguinte: você tem que ser sincero, ministro. Ou seja, é o caso da JBS. Então, pressionando o colega dele, pressionando o relator. E aí, essa preocupação minha com relação a esse julgamento, por quê? Poderá acontecer de Dilma ser afastada, Temer, que está envolvido nessa situação, ficar liberado, e que vai ser uma vergonha, tá? Porque Gilmar Mendes falar de financiamento de campanha, que o PT foi financiado, é mais vergonhoso ainda. E por que digo isso? Se em 2014 todos, ou quase todos, tiveram que pegar financiamento privado, foi por causa do seu Gilmar Mendes. Naquele pedido de vista dele no processo no Supremo Tribunal Federal, em que estava se julgando a proibição do financiamento privado de campanha. Ele durou 1 ano. Ou seja, e o placar já estava decidido. Ele segurou o processo e permitiu que todo mundo, ou quase todos, volto a repetir assim, tivessem que obter financiamento. E o que aconteceu? Definitivamente a política foi sequestrada. E as nossas instituições no Brasil, a meu juízo, diante de tudo que tem vindo ao nosso conhecimento, com o passar do tempo, tá? O tempo é muito bom, porque com o seu passar, o que vai acontecer? As coisas vão ficando claras. E aquilo que diziam que era o monstro, desde 2003, porque esse processo jurídico, mediático, usando os tribunais, usando inicialmente, no primeiro governo Lula, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Mensalão, que é um tribunal, que é um juízo de inquisição jurídico. No segundo mandato de Lula, encaminhamento desse relatório para a abertura dos inquéritos na investigação. E no mandato de Dilma Rousseff, o julgamento, sempre 24... Só falam isso. Quer dizer, o PT... Eu não sou filiado ao PT, fico até tranquilo em dizer isso aqui. Tá? Mas parece que só o PT obteve financiamento privado de campanha. Quer dizer, o Gilmar Mendes, que causou tudo isso, essa perplexidade, omitiu ontem o PSDB, omitiu o DEM, omitiu o PPS e uma infinidade de partidos. Ele só falava de Odebrecht e PT, e no momento que sequer ele deveria falar. Ele é apenas o presidente, é o juiz-presidente. Ele tem que comandar o trabalho, como o Raul está aqui hoje, comandando o trabalho dessa mesa. Então, ele não tem que ficar ali dando opinião. Na hora que ele tiver que votar, ele dá a opinião dele. Então, eu queria compartilhar preliminarmente essa minha preocupação, porque eles já disseram ontem que vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser sábado, vai ser domingo, vai ser segunda-feira. Eles vão prorrogar isso o tempo todo. E o que está acontecendo? Temer, Aécio Neves e os outros que praticaram e foram pegos com malversação e com tudo mais que nós estamos ouvindo, vai ficando de lado. Tudo que Temer fez vai caindo no esquecimento. Isso é uma grande jogada da mídia junto com os tribunais. Aí vem uma questão que eu queria rapidamente colocar. E até queria me valer de um pensamento, eu acho que é de Lenin, o que é o marxismo. A sociedade constrói a sua história. Mas o que me causa perplexidade agora no Brasil é como nós estamos pobres. Porque o país, a sociedade que entrega a sua política, o seu destino, na mão de um tribunal ou dos tribunais, é o fim. É o fim da política. Nós temos que começar a pensar isso, gente. E essa questão de politização da justiça não é nova. O João Pedro acabou de citar ali agora o Marx, o 18 Brumário. O Marx, no 18 Brumário, disse claramente: todos os líderes da Revolução caíram nos tribunais. Isso não é novo. A aristocracia e a burguesia, na sua associação, sempre agiram assim e vão continuar agindo. Então, as forças populares
nós, particularmente, temos que entender o seguinte, e eu vejo muito senador, qualquer coisa que acontece no Congresso, que vai correndo para o Supremo. Ao ir para o Supremo, o que acontece? O Supremo traça o caminho contra e derruba aquele senador, aquele político de esquerda, ou do representante dos movimentos sociais, que poderia estar defendendo os interesses da sociedade, mas o Supremo diz diferente. Assim aconteceu com o impeachment. Quando o PCdoB foi, em dezembro, questionar o ato do Cunha a respeito do processamento do impeachment, foi ao Supremo, o Supremo até deu ganho de causa ao PCdoB naquele momento, o que aconteceu ali? Aconteceu que todo o roteiro do impeachment foi traçado. Bastava seguir aquele roteiro que estaria tudo consumado como se deu. Ou seja, o golpe se deu não só pelas elites, como nós sabemos, mas se deu forjadamente pelos tribunais. E, além disso, também queria falar, sabe, ô João Pedro, o papel das Forças Armadas. Não dá para as Forças Armadas, digo isso com muita clareza e tranquilidade, conviver com uma situação dessa. Ou as Forças Armadas vai defender a nossa soberania, que é o tema dessa mesa, soberania ou dependência, ou vai ficar defendendo, como aconteceu agora há 2 semanas em Brasília, que foi inconstitucionalmente convocado uma garantia da lei e da ordem para garantir Temer. Ou seja, o Exército virou guarda pretoriana de Temer contra o povo que estava lutando para não ter seus direitos reduzidos. Isso não é papel do Exército, isso era o papel da Polícia do Distrito Federal. Não foi esgotada a força da Polícia do Distrito Federal para se justificar uma GLO que inicialmente foi declarada de 1 semana. Então, isso tem que ser revisto no país, sabe? Não dá para mais nós ficarmos vivendo com instituições que já se autodissolveram. As nossas instituições, tanto o parlamento, essa legislatura, ela não é legítima. Já está comprovado isso. Por tudo que nos foi apresentado, por tudo que foi comprado. O executivo atual, menos ainda. O judiciário, também. Por quê? Vou dar alguns exemplos. O próprio Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, quantas vezes o Procurador-Geral da República encaminhou para ele a abertura de processo para investigar Aécio Neves? Se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. Ele mandou voltar todas as vezes. Ou seja, e agora vem tudo isso que vem do Aécio aí. O Olímpio até mesmo citou ainda agora aqui que hoje estourou o caso de Furnas, que todo mundo já tinha conhecimento disso. Eu não estou dizendo que é criminoso, não é, mas tem que investigar todo mundo, não importa quem seja, não importa a coloração do partido. E aí, no caso do próprio Temer, o Temer na delação, na conversa lá com o rapaz da JBS, lá o dono da JBS, não, o Eduardo, o Moro cortou o que o Eduardo iria me perguntar. Ou seja, o Moro tem que ser chamado também pela sociedade. Não é só o Lula ir lá ser chamado pelo Moro. A sociedade tem que chamar o Moro para o Moro explicar isso. Porque o Temer falou, então fazer uma cariação entre Temer, Eduardo Cunha e Moro. Porque também não pode ficar, quer dizer, ou seja, o Poder Judiciário também se autodissolveu. Nós estamos sem instituições nesse momento no país. É um país que está entregue. Então, aberto esse parênteses, eu vou fazer aqui a minha fala, que deve durar em torno de 10 a 15 minutos. Eu trouxe escrito para facilitar. O título desta apresentação é Soberania e Dependência, uma análise pós-colonial da elite brasileira. Agradeço o convite para estar aqui em Belo Horizonte, Raul, neste 3º seminário organizado pelo projeto SOS Brasil Soberano, para tratar de tema tão importante para o país, principalmente depois de decorrido mais de 1 ano do golpe que afastou a ilegítima presidenta Dilma Rousseff e deu início ao desgoverno Temer. O presidente em exercício, desde o golpe que o levou ao comando do país, atua para enfraquecer a soberania nacional e impor a dependência do Brasil ao capital financeiro internacional, como o João Pedro já destacou, em mais uma aposta da elite brasileira no colonialismo, fio condutor de sua formação histórica. A elite brasileira sempre optou pelo subdesenvolvimento e, por isso, sabotou o país, que até 2014, João Pedro, olha só, diferente, que até 2014 crescia e prosperava, como demonstram dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE. Ou seja, muitos economistas, até nós mesmo,
economistas de esquerda, não, que a crise em 2013... Não, o IBGE revela que o Brasil estava em pleno crescimento em 2014. 2014, gente, foi o ano da eleição presidencial. Ou seja, me faz estabelecer como uma hipótese um lockout por causa das eleições. Esses dados estão todos no IBGE, disponível para todos. Ou seja, por que não os empresários, essa elite, não cruzou os braços? Podemos imaginar isso. Para sabotar a vitória de Dilma Rousseff. É uma hipótese a ser pensada, diante dos dados reais do IBGE. Seus integrantes da elite parecem não compreender que o verdadeiro crescimento do país somente pode ocorrer com o surgimento de uma classe trabalhadora próspera, com capacidade para dinamizar a economia e o desenvolvimento nacional. Ao postergar o progresso da sociedade, esse grupo imagina ser possível controlar a vontade da maioria da população, tutelando-a, como sempre fez ao longo da história. Quando se tentou mudar esta lógica entre os anos de 2003 e 2014, com a ampliação da renda dos trabalhadores, mediante reajustes genuínos do salário mínimo, com a implantação de programas de distribuição de renda, iniciou-se o mal-estar político no país. A insatisfação foi atribuída às políticas públicas que geraram alguma forma de cidadania aos trabalhadores e promoveram melhorias reais em suas vidas. O patrimonialismo brasileiro, forjado nas bases do colonialismo, mantém-se ativo e forte, inclusive no Brasil urbano, em que o compadrio e o filhotismo ainda prevalecem. Com efeito, o comportamento histórico da elite política nacional revela-se em sua premissa de que o Brasil tem vocação para o atraso. Eles pensam assim. Para essa elite, é melhor viver sem progresso para a maioria esmagadora da sociedade, desde que ela possa usufruir as sobras dos povos colonizadores. Tal é o modelo adotado desde a fundação do país, em que o processo econômico é pautado na exportação de riquezas naturais, com a utilização de mão de obra estrangeira, escrava, oriunda do continente africano, ou de colonos europeus miseráveis, que para cá migraram em busca de sobrevivência no final do século XIX e início do século XX. A propósito, muito recentemente, milhões de pessoas no Brasil saíram da escuridão absoluta, enquanto outros milhões ainda vivem sem saneamento básico em cidades do país onde habitam mais de 80% da população. Água encanada e esgoto são tidos como privilégios, ainda que possam construir atividade econômica muito rentável. Isso demonstra a opção da elite pelo atraso, uma vez que preferem não explorar uma atividade econômica com capacidade para dinamizar a engenharia nacional, gerar muitos postos de trabalho, qualidade de vida e renda para os prováveis investidores nesse tipo de negócio. Porém, o que se viu foi a união de agentes políticos e econômicos associados a interesses de empresas estrangeiras em ação conjunta para destruir os segmentos geradores de empregos, empurrando milhões de trabalhadores para o desemprego coletivo, como se observa no desmonte das empresas brasileiras de engenharia, na destruição da indústria naval, que tinha sido recuperada entre 2003 e 2014, e nos acirrados ataques à maior empresa brasileira, a Petrobras, detentora de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Tudo isso para reaver sua posição de mando e retomar o processo de entreguismo, que teve seu auge, entreguismo, entre 1994 e 2002, simbolizado pela venda da Companhia Vale do Rio Doce, e assim prosseguir com a destruição da soberania nacional e a submissão do país à dependência estrangeira. Na verdade, a elite brasileira julga-se culta e superior, mas não sabe nem como ganhar dinheiro trabalhando, porque, na verdade, trabalhar nunca constituiu o forte dessa gente, que vive da exploração e do rentismo. E sempre procurou se espelhar na experiência de outros povos,
notadamente os europeus e o norte-americano, cujas características de formação cultural e política são completamente distintas da nossa realidade. Esta mesma elite, na defesa de seus interesses entreguistas, prefere apoiar candidatos que se imaginam príncipes aristocratas. Ela também compartilha o pensamento de uma certa intelectualidade que ousa afirmar que o povo brasileiro é construído por malandros que têm adoração apenas por carnavais. São teses construídas para rebaixar a moral e a autoestima de nossa gente e que denominam de sociologia do dilema brasileiro. Na verdade, este posicionamento forja o pensamento dominante da elite, que repete, de certa forma, a farsa apresentada por Hegel, nas palavras de Schopenhauer, sobre uma suposta inferioridade dos povos originários, rotulados de forma preconceituosa como preguiçosos, diante da imaginada superioridade dos colonizadores europeus. A propósito, Hegel tenta impor de forma falsa, a partir do processo de colonização, que o velho mundo é o palco da história universal, o que constitui um claro preconceito e desrespeito à cultura dos demais povos da Terra. O Brasil, ao contrário dos países europeus, como todos sabem, foi colonizado. Logo, sua realidade é diferente da dos povos colonizadores, que em pleno século XXI, como disse o João Pedro, ainda impõem suas cruéis práticas coloniais, aceitas pacificamente pelas elites colonizadas, como a brasileira, mesmo após os processos de independência, como observou Frantz Fanon em obras como Pele Negra, Máscara Branca e Os Condenados da Terra. Igualmente, para se compreender a questão da imposição cultural sobre os povos colonizados, aceita passivamente pela elite no Brasil, como se observa nos atos praticados pelo desgoverno atual, contrários ao povo e em favor do mercado financeiro, é importante destacar as pesquisas promovidas pelo Grupo Indiano de Estudos da Subalternidade, liderado pelo historiador Ranajá Gurra. Da mesma forma, e bem antes que os indianos, temos os textos do precursor Antônio Gramsci, que no início do século XX, em seus Cadernos do Cárcere, tratou de questões relativas às classes ou grupos subalternos, tendo em vista a problemática observada pela diferenciação de tratamento e marginalização entre os trabalhadores do norte em relação aos camponeses do sul da Itália. Como exemplo de subalternidade, e aqui é um ponto mais importante dessa minha fala, acredito eu, espero que atinja isso, como exemplo da subalternidade colonial do Brasil, podemos citar a manifestação do ministro da Defesa, do atual ministro da Defesa, no dia 23 de novembro de 2016, durante a realização do seminário Defesa, Política de Estado, Soberania, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, na Câmara dos Deputados, que afirmou, diante de autoridades militares e parlamentares, que a base de Alcântara, no Maranhão, deveria ser alugada para países estrangeiros. Tal informação, que está sendo propagada desde aquele evento, deveria ter causado perplexidade nas autoridades civis e militares presentes ao seminário, uma vez que tal manifestação constitui-se um atentado à soberania nacional. 2 minutos? Puxa. Posso completar? Aqui é bem curto. Tá? Porque eu tive que fazer aquela preliminar que eu não gostaria de fazer. Agradeço, Raul, a atenção, tá? E o carinho. E peço desculpas também aos meus demais colegas de mesa. Eu estou quase concluindo. Caso autoridades brasileiras, civis e ou militares, estejam negociando ceder a utilização da referida base militar para os Estados Unidos da América do Norte ou para qualquer outra nação, sob o argumento de fazer caixa, não sei, por meio de um simulado contrato de locação de bem público, poderão, em tese, ser enquadradas na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 1983.
A Lei de Segurança prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão à integridade territorial e à soberania nacional, inclusive sendo desnecessária a consumação do delito, bastando a sua tentativa por parte do agente. Está tipificado como crime de segurança nacional, abre aspas, tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Pena de reclusão de 4 a 20 anos. Fecha aspas. Sendo assim, não é crível que autoridades brasileiras possam manifestar ou permitir, por meio de contrato ou outra forma de acordo internacional, que em uma área de segurança, de circulação restrita e de atividade sigilosa, como é a base de Alcântara, se possa permitir o ingresso de estrangeiros que podem ter interesses diretos sobre o patrimônio nacional e com a capacidade de intervir na segurança do país. Com efeito, é mais grave ainda quando o país em questão, os Estados Unidos da América do Norte, tem por prática a intervenção militar e a ingerência política e econômica sobre outras nações. Saliente-se que não é permitido o acesso de brasileiro desautorizado nas bases militares. Sendo assim, como permitir que estrangeiros possam utilizar a base de Alcântara? A fala do ministro da Defesa no referido seminário realizado na Câmara dos Deputados constitui, como eu já disse, em tese, uma violação à Lei de Segurança Nacional que necessita ser investigada. A soberania nacional não se aluga, não se empresta, nem se vende. Não sendo aceitável que venham a negociar qualquer parte do território nacional e muito menos de área de estratégica e de segurança para utilização por nação estrangeira. Por outro lado, qualquer ato tendente a permitir a utilização da base de Alcântara por nação estrangeira também constituirá crime de responsabilidade, nos termos da Lei 1079 de 50. Foi a lei que afastou a presidenta Dilma. Esta lei prevê, como delito contra a existência política da União, os atos que, diretamente e por fatos, submetam a União a domínio estrangeiro, bem como revelem negócios militares que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação. E a celebração de tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação. Portanto, autoridades brasileiras não podem anunciar, como está sendo divulgado pela imprensa, que pretendem alugar ou ceder a base militar de Alcântara para os Estados Unidos da América do Norte ou para qualquer outra nação, uma vez que a mera manifestação nesse sentido já caracteriza crime contra a segurança nacional, para o qual basta a tentativa para a sua tipificação, além de representar uma posição de subserviência colonial. Por isso, já entrando nas considerações, Raul, finais desse trabalho, a fim de evitarmos o continuismo do pensamento colonialista brasileiro, da elite brasileira, é necessário que o povo brasileiro ocupe os espaços públicos para exigir eleições gerais diretas já. Porém, para que o movimento não se torne uma mera retórica, como o João Pedro até salientou aqui, anteriormente também foi falado, e para respeitar a vontade geral dos mais de 80% dos brasileiros que desejam a sua realização, as eleições devem ser antecedidas, como ressaltou a coordenação desse projeto SOS Brasil Soberano, de um pacto das forças políticas com representatividade para garantir de forma provisória a vontade do povo expressa nas ruas do país, pois o desgoverno Temer, apoiado somente pela elite conservadora antinação, perdeu toda a sua credibilidade e ainda não tem condições de garantir sua continuidade. Além disso, a fim de resgatar a soberania popular, base da fundação do Estado, deverá ser convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte, com participantes distintos dos que disputarem o parlamento, para fazer uma nova Constituição e refundar a República no país. Finalmente, deve ser considerada também a implantação
de um tribunal constitucional para julgar, numa justiça de transição, que nós nunca tivemos nesse país, os delitos praticados pelos membros das instituições políticas da velha Nova República, que participaram, direta e indiretamente, em desmandos e atos de corrupção e que atentaram contra os interesses do povo brasileiro, garantindo-se a eles o contraditório e ampla defesa. Com efeito, a refundação da República a ser estabelecida com base no respeito da soberania popular nacional e livre da dependência de outros países, é para possibilitar a construção de um novo e legítimo Estado, livre da tutela da elite brasileira, que em situações de crise semelhantes, no passado, sempre buscou impor a sua vontade em relação ao povo, como tenta fazer ainda hoje, por meio de acordões para se proteger. A sociedade brasileira, no conjunto das suas forças políticas, não pode ser tutelada nem perder a oportunidade histórica de transformar o Brasil para todos os brasileiros e levar o país ao pleno desenvolvimento social e econômico, diante das nossas potencialidades materiais e culturais. Creio, já no último parágrafo, que somente assim, como estamos fazendo nesse projeto, pensando o Brasil, nossa história e as características formadoras das forças políticas, é que poderemos impedir o avanço do fascismo num país hoje tomado por grave crise moral, política, econômica e social, onde mais de 15 milhões de pessoas estão sem trabalho e sem esperança. Agradeço a atenção de todos até aqui e muito obrigado.